A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, meu prezado irmão e minha prezada irmã, e permaneça agora e para todo sempre. Hoje quero trazer a vocês a leitura da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um assunto muito importante, porque esta carta esclarece definitivamente a situação dos santos e de Maria com referência aos céus. E esta carta comprova que as afirmações da Igreja Católica de santos que estão nos céus, de Maria que está nos céus, ela não encontra amparo na Bíblia católica. E tudo quanto não encontrar amparo na Bíblia não pode ser crido, porque a palavra de Deus, ela é capaz, ela é completa, ela é atual, ela é perfeita por si própria, ela não precisa de nenhuma complementação, porque quando nós dissermos que a palavra de Deus está incompleta, nós vamos dizer que esse nosso Deus também é incompleto. E nós não podemos dizer isso de Deus. E Deus não iria deixar ao alvedrio de papas a complementação de sua palavra. Então, quando termina a Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, nos 2 últimos versículos, está escrito lá que quem acrescentar uma só letra a essa escritura, serão acrescentados a ele os flagelos descritos nessa escritura. E aquele que tirar uma só vírgula dessa escritura, terá tirado o seu nome do livro da vida. Meu irmão, é muito sério isto que os papas fazem, com muita irresponsabilidade e com risco até da sua própria salvação. Por isso é que nós vamos falar hoje, com base num texto da Bíblia Católica, ou seja, a primeira epístola de Paulo aos habitantes de Tessalônica, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos ficar no capítulo 4, no versículo 13 em diante. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha o que diz a Escritura católica. Não queremos, diz Paulo, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja bem, aqui Paulo diz que há uma imensa multidão que está dormindo. E esta imensa multidão que está dormindo, ela virá com Jesus Cristo no dia da sua segunda vinda a esta terra. Mas não é só aqui, em primeira epístola dos Tessalonicenses, que Paulo fala dos que dormem. Vejamos, por exemplo, a primeira epístola aos Coríntios, de Paulo também, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, todos conhecemos, é o apóstolo dos gentios. Cristo apareceu a Paulo no caminho de Damasco e ele caiu ao chão e viu a voz que dizia: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Senhor, quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo ficou cego. E depois Paulo foi conduzido, foi batizado e se converteu ao cristianismo. E podemos dizer que foi o apóstolo mais ferrenho a respeito de Cristo.
aquele que mais falou a respeito de Cristo. E na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 15, Paulo não deixa dúvida que existe uma imensidão de gente dormindo, porque morreram, simplesmente porque morreram. Vamos ver aqui aonde que está isso. Por exemplo, capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, epístola católica. Olha o que está escrito aqui no versículo 6. Depois fui visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Quando Paulo diz que alguns viviam e os outros já dormem, ele significa dizer que os outros estavam mortos. Então Paulo diz que a morte é um sono. A morte é um sono. Veja, por exemplo, no versículo 12, versículo 18. E ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Então, dormiram em Cristo. A morte para Paulo é um sono. Então, todos os que morreram para Paulo estão dormindo. Veja o que ele diz no versículo 20 do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo, ele é a primícia, é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, dentre os que dormem. Vamos ver nesse mesmo capítulo, o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo explica bem a nossa situação. Como é que funciona isto? Há aqueles que viveram e morreram e estão dormindo. E há aqueles que estão vivos ainda. Nós temos a promessa de Cristo que ele virá a segunda vez após o toque da última trombeta. São 7 trombetas. Quando soar a 7ª trombeta, ele vai voltar a esta terra. E nós vamos ver em que circunstância. Quando soar a última trombeta, haverá gente que está viva. E essa gente que está viva, ela não vai dormir. Ela vai ser imediatamente transformada. Vai ser arrebatada e transformada. Nós não sabemos a hora que Cristo vem pela segunda vez. Pode vir hoje, pode vir amanhã. E se nós estivermos vivos, nós não morreremos, nós seremos transformados. Mas Cristo virá com os mortos ressuscitados. Cristo virá ao toque da 7ª trombeta com os mortos ressuscitados, porque até a 7ª trombeta, todos os que morreram estão dormindo. Estão dormindo. Por isso que não há possibilidade de haver mortos nos céus. Não há possibilidade de haver gente acordada nos céus. A Bíblia não fala de nenhuma pessoa que estivesse acordada no céu, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, vejam como é que funciona isto. Quem morre vai dormir o sono da morte. Morreu, está dormindo o sono da morte. Quando Cristo vier pela segunda vez, ele vai encontrar uma multidão viva ainda. E esta multidão viva vai ser arrebatada para a sua glória. E aqueles que estiverem em pecado, em erro, eles vão ser imediatamente jogados no fogo do inferno. Mas todos estarão dormindo até a vinda de Jesus pela segunda vez, ao tocar da 7ª trombeta. Vejam como é que funciona isto.
Então nós teremos uma ressurreição que nós vamos encontrar na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 23, no versículo 51. Aliás, no capítulo 15, no 23 e 51. No capítulo 15, no 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então vejam bem, só ressuscitarão na segunda vinda de Cristo os que são de Cristo e virão com ele nessa sua segunda vinda. Como é que será esta segunda vinda de Cristo? Vamos ver. Na epístola dos Tessalonicenses, no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora, é interessante a gente observar, no Apocalipse, a descrição que Paulo fala da sétima trombeta. Olha o que ele diz aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de Cristo Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E diz assim: na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira. E diz assim: e chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Então vejam bem, o galardão, a declaração de santo, o prêmio para ir para o céu, a santidade será proclamada única e exclusivamente pelo Senhor Jesus, quando da sua segunda vinda, ao tocar a sétima trombeta. Então, lá nos céus agora, não existe nenhum santo, porque a santidade, a declaração da salvação, o galardão, o prêmio, ele é outorgado única e exclusivamente por Jesus na sua segunda vinda, ao tocar a sétima trombeta. Nenhum homem neste mundo, nenhuma pessoa neste mundo, por mais santa que queira dizer que é, por mais infalível que pretenda ser, nenhuma pessoa neste mundo pode outorgar o galardão a quem quer que seja, o galardão da santidade. Porque, veja bem, quando o Papa declara um santo, ele está julgando uma alma, dizendo que esta alma é santa, que esta alma tem direito ao galardão, que esta alma está nos céus, e ele não tem poder de julgamento, porque o poder de julgamento é única e exclusivamente do Senhor Jesus na sua vinda. Mas quem é que disse isso? Não fui eu, não. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Eu, quando faço estudo bíblico com vocês, eu quando falo para vocês, eu não falo nada de mim. Porque quem sou eu? Um comedor de angu, um comedor de arroz e feijão, para dizer uma verdade minha. Eu me limito a dizer as verdades que estão na Bíblia e busco a inspiração do Espírito Santo para que eu não diga nenhuma mentira, para que eu não faça nenhum erro, para que eu não tenha nenhuma interpretação errada, porque Deus me deu o poder de ver na Escritura Sagrada coisas claríssimas, coisas claras, como esta que eu vou ler aqui agora. Palavras de Jesus que estão na Bíblia católica. Repito, palavras do próprio Jesus, da boca de Jesus, que estão no livro católico de Mateus. Quando vier, Mateus capítulo 25, versículo 31.
Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele, tão só ele, separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos colocará à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja quem é que julga. Somente Cristo, na sua vinda, depois da 7ª trombeta. Aí sim, ele virá com os seus anjos. Não está escrito aqui que ele virá com os seus anjos e com os santos que estão no céu. Não, porque não tem um santo no céu. E não terá enquanto ele não vier. Somente ocuparemos os céus quando, digo ocuparemos, meu irmão, porque eu quero ocupar e quero que você ocupe também. Somente ocuparemos os céus depois da 7ª trombeta, quando Cristo vier na sua majestade e glória, com todos os seus anjos, reunirá todos os povos, ressuscitará todos os mortos e colocará à sua esquerda os cabritos, ou seja, os condenados, e à sua direita as ovelhas que foram salvas. Então ele dirá a essas ovelhas: vinde, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para vocês terem a convicção, a certeza de que nos céus não tem um santo sequer, teve um profeta, teve um apóstolo, que é o apóstolo João, que é o apóstolo que Jesus amava e que escreveu o Apocalipse. E ele teve a visão dos céus, da sua glória. E no capítulo 21 do Apocalipse católico, no versículo 22, ele está escrito assim: vi os céus, e lá não vi santuário, porque o santuário que está nos céus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Se houvesse santo lá, ele teria visto, e ao seu redor, uma imensidão de santos separados pela sua vida. Mas não, ele não viu nenhum santo no céu, porque o santuário era só do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, seu filho. Porque o resto está dormindo. Todos os santos católicos que você cultua está dormindo. Inclusive Maria está dormindo. Porque se Maria estivesse nos céus, João, que ficou encarregado dela, era o primeiro a dizer: vi o santuário e lá a mãe de Jesus, que me foi confiada ao pé da cruz por Jesus Cristo ao morrer. Então, não nos iludamos, todos estão dormindo, os mortos não louvam a Deus, está escrito no Salmo 115, está escrito no livro de Isaías: os mortos não louvam a Deus. Está escrito em Eclesiastes: os mortos não têm mais a ver nada nessa terra, estão dormindo. Você que cultua santo, você que cultua Maria, você está cultuando ídolos, você está praticando a necromancia, que é abominável perante Deus, que é um grande pecado. E Deus separa aqueles que têm a necromancia como cabritos. Se você quer comparecer no juízo final como cabrito e ser precipitado no lago de fogo, nos infernos, continue praticando a idolatria que Deus abomina, que Deus não quer. Agora, se você quer ser uma ovelha separada para a honra e glória de Deus para toda a eternidade, abomine a idolatria, saia da idolatria e adore só o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, o Senhor Jesus.
Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos nós. Amém. Assim seja.